Gênesis 17, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Vamos ler de novo? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Tome teu assento, adorando ao nome de Jesus Cristo. Queridos, todos nós conhecemos a história, a chamada de Abraão. Todos nós sabemos a maneira que Deus chamou Abraão, e você lembra muito bem do texto em que Deus tem uma conversa com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu falo isso diversas vezes quando tenho oportunidade, porque, aliás, Abraão é o nosso pai na fé. Se nós não trazer à memória estes atos gloriosos que aconteceram com homens fiéis, que a Bíblia Sagrada conta a história, a nossa fé vai murchando, a nossa fé vai desfalecendo. Então o texto que Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A palavra de Deus para Abraão continua na sequência, dando sobre ele promessas que viriam a acontecer. Vou te fazer um homem grandioso na terra, você vai ser conhecido, a tua descendência vai ser numerosa, você vai ser conhecido como aquele homem de fé, e hoje nós chamamos o nosso pai da fé. Mas nós vamos entender, quando a gente para analisar detalhes, que Deus não se revela como um nome, além desse que Deus fala, o Todo-Poderoso. E aí nós vamos ver que na teologia, na Bíblia Sagrada, os povos antigos, os povos da época se referiam a Deus como Adonai, como Senhor. Quando Deus faz a chamada de Abraão, Deus vai se revelar a Abraão como sendo o El Shaddai, esse Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é um Deus de fazer, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de autoridade, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que muda a história. E o povo da época não conhecia um nome para se relacionar com Deus. Eles não conheciam um nome para ter Deus como alguém, como se eles conhecessem um Deus de relacionamento. A teologia vai ensinar o tetagrama. Aqueles que já ouviram falar vão entender que aquelas 4 letras, o Y, o H, o W, o H, não se preocupe, eu não vou falar aqui sobre o hebraico, o grego, até porque não entendo de tal forma para ensinar assim, mas o tetagrama é o nome original de Deus, que era contido nos escritos primeiros, lá na antiguidade. E a Bíblia vai trazer, a tradição vai trazer algumas informações, que quando os escribas, quando os escritores, quando os copistas, eles iriam escrever o tetragrama, que é o nome original de Deus, eles paravam tudo o que estavam fazendo, eles lavavam as suas mãos,
eles se purificavam, porque eles entendiam que não eram dignos de continuar escrevendo da mesma forma, apenas para escrever o nome de Deus. Eles paravam, faziam um ritual de purificação e voltavam para fazer a cópia, para escrever, e ali sim eles escreviam o tetragrama, que é o nome original, que depois os estudiosos colocaram as vogais da palavra Adonai junto, que é o que nós conhecemos hoje por Jeová. A palavra Jeová, ela é uma palavra que foi latinizada, é um termo que deriva do latim, mas que do original é o significado do nome original de Deus. Mas pastor, o que é isso, nome original de Deus? O que é isso, Jeová? Deus não é o mesmo. Deus não é aquele que é o El Shaddai, o Elohim, o Todo-Poderoso, o El Elyon, o Rafá. Deus não é esse mesmo com vários nomes, com várias representatividades da sua força, do seu poder e da sua ação. Sim, Deus é o mesmo. Porém, Ele vai escolher um termo para se tornar íntimo da humanidade, para ter um relacionamento de convivência com a humanidade. Veja que quando Abraão contava a história do chamado dele para os povos, Abraão, ele dizia para os povos: eu fui chamado lá na minha terra, eu fui chamado lá no meu povo. E alguém dizia: Abraão, quem te chamou? O El Shaddai me chamou. O Deus Todo-Poderoso me chamou. E é claro que na época as pessoas não tinham essa convicção que temos hoje, não tinham essa clareza de informações. Mas se alguém perguntasse para Abraão na época: Abraão, você tem uma comunhão de intimidade, de relacionamento, qual é o nome íntimo, pessoal desse Deus que te chamou? Na nossa convivência na vida, nós temos a forma carinhosa como somos chamados por pessoas íntimas. Lá em casa, a Priscila me chama de meu bem, meu tudão, meu cheiro. O tudão bem que tu podia começar a chamar a partir de hoje, né, Priscila? Coloca aí. Mas a gente tem umas palavras carinhosas que a gente chama. E aliás, olhei aqui para o evangelista Geraldo e lembrei, os apelidos às vezes, o mineiro tem muito apelido, né? Não sei qual era o apelido, depois o irmão Enio vai me contar qual era o apelido do irmão Geraldo lá na mina. Mas quando a gente convive em intimidade com alguém, a gente tem uma forma diferente de tratar aquela pessoa. Em alguns momentos é o Ramon. Depende da pessoa que eu estou relacionando. Eu tenho amigos de infância e às vezes converso com eles. Eles não me dizem: daí, pastor Ramon, como está? Não, são meus amigos de infância. Eles dizem: daí, Ramon, com licença. Eles dizem: daí, Ramon, como é que tá? E dão uns tapão. Ô, Ramon, e daí, cara, como é que você tá? É a convivência que a gente tem. Agora imagine Deus, na sua essência, no seu poder, na sua grandiosidade, projetando no seu plano eterno e no seu plano perfeito, Ele dizendo: eu quero ter um relacionamento de intimidade com você, eu quero ter um relacionamento de intimidade com a obra que eu criei, ao mesmo tempo que Ele é tão grande, tão infinito, tão poderoso. Ele é um Deus tão próximo, tão amável, tão meigo, e aí Ele vai se apresentar para a humanidade posteriormente com o nome Jeová de relacionamento.
Até porque o significado de Jeová, de Yahvé, do tetragrama, ele vai ser o significado: eu sou o que sou. Eu sou o Deus que você precisar que eu seja. Eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Agora, este nome de relacionamento, ele não estaria vinculado apenas ao poder do El Shaddai, do Deus poderoso. Ele também estaria vinculado ao Deus de amor, ao Deus de justiça, ao Deus que regenera, ao Deus que salva, porque o nome de relacionamento é um nome que nos faz chegar próximos de Deus e entender que somos amados infinitamente por Ele. Mas esse nome, Jeová, da forma latina, como nós conhecemos, ele começa a ser utilizado a partir do chamado de Moisés. Até ali, até Moisés, a Bíblia até vai ter alguns dos escritos utilizando esta nomenclatura de Jeová, mas o entendimento é que até ali os povos não tinham a plena convicção deste Deus de relacionamento. Mas aí, quando Deus faz o chamado a Moisés para tirar o povo do Egito, lá em Êxodo 3:14, a Bíblia diz que Deus, falando com Moisés, do meio daquela sarça, Deus vai dizer: Moisés, você vai tirar o povo do Egito. E aí Moisés, naquela conversa com Deus, naquela voz que saía da sarça, Moisés vai dizer: mas Senhor, eu sou tato de língua, eu sou imperfeito de fala. Ele estava querendo dizer: nem as pessoas que convivem comigo me dão muito valor, nem as pessoas que são próximos a mim me valorizam muito. Como é que eu vou chegar diante do faraó? Como é que eu vou chegar diante do rei do Egito e vou dizer: ó, é o seguinte, eu sou o enviado de Deus para libertar o povo da escravidão. O que eu vou dizer, Senhor, para quando alguém me perguntar quem te enviou? Aí é o texto que Deus, falando com Moisés, vai dizer, 3:14 de Êxodo: Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. E aí Deus continua dizendo: Jeová é o nome de Deus, o Deus de aliança com o seu povo. Aliança é relacionamento. Este anel que quem é casado usa, ele simboliza a aliança que temos com o nosso cônjuge. Este anel que nós chamamos também de aliança, mas na verdade isto é apenas o anel. A aliança é o compromisso que tenho eu com a minha esposa, é o compromisso que nós fazemos, uma aliança, um pacto de viver em fidelidade um para o outro. E aí quando eu paro para pensar que Deus, falando com Moisés, disse: Moisés, você vai dizer que o meu nome é Jeová. Moisés, você vai dizer para quem te perguntar que o meu nome é o Deus de aliança com o seu povo. Eu fico agora vendo um Deus que se aproxima do seu povo, um Deus que fez diferente do que fez quando chamou a Abraão, um Deus que fez diferente do que fez quando fala com os patriarcas. Aliás, quando ele se revela para os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Deus tem a mesma apresentação, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas agora com Moisés, que estava livrando o povo do Egito, ele está dizendo: eu sou o Deus de relacionamento, eu sou o Deus de aliança, eu sou o Deus que vou tirar vocês do Egito, porque eu sou o Deus que quero que vocês sejam o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso é muito forte. Quando Deus fala com o povo de Israel através de Moisés, dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, isso é o pacto, a aliança que Deus está fazendo com aquele povo. Antes desse momento, era apenas senhorio
era apenas um Deus que faz, um Deus que pode, um Deus todo-poderoso. E digo apenas, não por diminuir aqui a deidade do Todo-Poderoso, digo apenas porque ainda o relacionamento com a humanidade ainda não havia sido revelado, mas agora, depois de que ele fala com Moisés, o poder de Deus agora é transformado em relacionamento. Sabe por quê? Que às vezes você está lá na tua casa chorando, desesperado, preocupado com coisas da vida que acontecem, e muitas vezes preocupado com problemas que nós mesmos causamos, preocupado com o problema que nós mesmos buscamos com a nossa mão, mas a gente não consegue mais resolver. Se preocupa, vai para o quarto chorar, vai para o quarto buscar a presença de Deus. Aí é nesse momento que vem o Espírito Santo, oh glorioso Espírito Santo, é nesse momento que desce uma brisa suave, que paira sobre o ambiente, como nós estamos sentindo aqui nessa noite. E quem está sentindo já pode levantar a tua mão e glorificar, porque quando esta brisa suave desce, é o Deus de relacionamento que opera sobre a vida da igreja. O Elohim expressava quem Deus era em relação ao universo. Agora o Jeová expressa quem Deus é em relação ao seu povo: identidade, caráter e proximidade. E aí tem um texto maravilhoso, que Deus falando com Moisés ainda vai dizer: Moisés, eu sou o Senhor. Olha só que texto lindo. Êxodo 6:2. Moisés, eu sou o Senhor. O 3, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, o Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Portanto, Moisés, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor Jeová. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E aí o versículo 7 que eu já citei aqui, é o texto que ele vai dizer: e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Só que o versículo não acaba, porque Deus continua falando com Moisés, e Deus diz o seguinte: e vocês saberão que eu sou o Senhor Jeová. Olha a promessa que Deus faz para nós: vocês saberão que eu sou o Senhor, aqui o Jeová. Olha a promessa que Deus está fazendo para Moisés: Moisés, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou tirar vocês da servidão, eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou tirar vocês de onde vocês estão vivendo como escravos, estão produzindo para os outros, mas eu vou mostrar para vocês que eu vou ser o Deus de relacionamento, eu não vou ser o Deus apenas de obra. Eu sei que Deus está falando com corações aqui, e talvez você veio até em busca do Deus de obra, talvez você veio até em busca do Deus de milagre, talvez você veio até em busca do Deus que socorre, mas eu tenho uma palavra gloriosa para dizer para você: Ele é muito mais que isso. Ele é o Deus de relacionamento. Ele quer caminhar com você todos os dias, Ele quer ir para a tua casa com você, Ele quer ir para o teu trabalho com você, Ele quer alegrar a tua alma onde você estiver, porque Ele se revela como Deus de relacionamento. O Criador quer ter comunhão com a criatura. O Criador quer caminhar junto com a criatura. E tem um objetivo para isso. É porque Ele sabia que, frágil como somos, existiria um momento em que nós iríamos precisar da sua graça. Frágil como somos, existiria um momento que nós iríamos precisar do seu favor. Existiria um momento em que Moisés estaria diante de uma situação com o povo,
fugindo do Egito, fugindo de Faraó, fugindo dos cavalos, fugindo das carruagens do exército de Faraó, estariam diante do mar. E naquele momento, Moisés, que tinha ouvido a voz de Deus, precisava ter fé para dizer: agora o Deus de relacionamento vai precisar agir, agora o Deus de relacionamento vai precisar caminhar comigo. Agora imagine Moisés. Imagine Moisés. E nós vamos imaginar cantando Moisés. Um grande mar. Imagina isso. Está à sua frente. Lá está Moisés e todo o povo. Problemas e tantas aflições vêm ao seu redor. Olha Moisés. Você pensa, Moisés olhando o povo murmurar que não há uma saída, mas Deus fazendo Moisés lembrar: olhe para o Senhor Jeová, Ele é o socorro. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho, a vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você, Ele abre, então você vai cantar, a vitória vai chegar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Agora imagina Moisés ouvindo o povo murmurar, o povo atrás dele dizendo assim: Moisés, você fez nós sair lá do Egito. Será que não tinha túmulo lá no Egito para nós ser enterrados? Isso está na Bíblia. Moisés, você fez nós sair lá do Egito para vir morrer agora na beira da praia aqui e os nossos corpos ficar espalhados aqui. Moisés, você fez nós sair lá do Egito. Aí o povo começou a murmurar tanto que uns já começaram a dizer assim: lá nós era escravo, mas lá nós tinha pepinos para comer, lá nós tinha salada para comer. Sabe quando a gente está meio desanimado da vida e a gente começa a reclamar de onde Deus nos fez chegar? Olhe para você, olha aí para você, olha aonde Deus nos fez chegar. Mas quando a gente está meio desanimado, a gente começa a querer olhar para trás para valorizar a salada de pepino, para valorizar a salada que comiam no Egito. Imagina Moisés ouvindo o povo murmurar, entendendo que Deus tinha promessa gloriosa, e o povo reclamando: não tinha túmulo, Moisés, você fez nós sair para vir morrer aqui, Moisés. Quem é esse Deus Jeová, Moisés? Quem é esse Deus Jeová, Moisés? Quem é esse Deus Jeová, Moisés? O Deus de Abraão nós conhecemos, o El Shaddai Todo-Poderoso. Mas quem é esse Jeová que você fala que é o Deus de relacionamento? Eu quero pregar cantando hoje. E eu creio que Moisés diria assim: Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, me ajuda, Alisson. Deus de paz, Deus de glória. Jeová, olha o poder, vai mudar a tua história hoje aqui. Quem é Jeová? Olha o poder dele. Manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o aleluia, é o Jeová. Você é capaz de parar um trovão. Quem é? Esse é o Deus dos deuses, meu irmão.
quer conversar com você todos os dias pela manhã? Quem é esse Jeová que quer caminhar contigo? É esse poderoso que vai com você na batalha. É esse poderoso que caminha com você por onde você anda. É esse que tem poder para abrir o mar. Agora eu fico imaginando Moisés parado diante do mar. O povo murmurando atrás, o povo reclamando atrás, e Deus falando com Moisés: Moisés, estende o teu cajado, porque o Deus de relacionamento. Levante a tua mão, adore a esse Deus Jeová. É o Deus de relacionamento que opera sobre a tua vida. É o Deus que te ama e que te faz ouvir essa mensagem dizendo: ei, você não está sozinho. Porque eu cuido da tua história. O Senhor cuida da minha história. Olha aqui o meu problema. Tem dia que a gente está meio desaforado até com Deus, né? O Senhor não está vendo a minha luta, mas o Senhor nos trouxe, nos reúne para fortalecer a tua caminhada, para fortalecer os teus passos, para dizer para você: eu estou contigo nesta jornada. E aí o hino que a Bela cantou é o hino que a gente se pergunta. Me peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos. A gente se pergunta isso: será que Deus pode fazer o seu querer? E aí a gente começa a lembrar das promessas. Fazer o que lhe apraz. Será que é possível Ele fazer aquilo que prometeu? Sem dar explicação. Conhecer o teu Senhor e avaliar tua reação. Mas a gente fica se perguntando: e se Ele não quiser fazer o vento cessar? Se Ele não quiser fazer o mar se acalmar? E se Deus não quiser, e no meio da tempestade apenas te restar a voz de um adorador? A gente se pergunta: se Ele não quiser matar a Faraó, te levar lá pro deserto: Moisés, nós vamos morrer aqui, e te deixa só. E no meio da adversidade, o exército inimigo, a Bíblia diz que eles ouviam o tropel do exército inimigo se aproximando, mas Moisés questiona ou adora. Moisés estava firme. Questiona ou adora. Moisés sabia que o Deus Jeová, se Ele nada fizer, mostre a tua fé. Questiona ou adora. Adora. Questiona ou adora. O que você vai fazer? Questiona. Ele nada fizer, me mostre a tua fé. Questiona.
Adorar é sinônimo de fé. Adorar, oramandio, eu estou sentindo uma coisa tão boa do céu aqui. Adorar é sinônimo de fé, porque quando a gente adora, a gente está olhando para a nossa incapacidade e está dizendo: Senhor, independente do que for acontecer, eu decido adorar. Às vezes a gente questiona, às vezes a gente pergunta, mas quando a gente é renovado pela presença de Deus, a gente adora no deserto, a gente adora no meio do mar, a gente adora no meio da perseguição, a gente adora quando as ondas estão quase engolindo a embarcação, a gente adora porque nós somos o povo que Deus escolheu para se relacionar. Lembra do Daniel na cova dos leões? Lembra? Que testemunho glorioso. A Bíblia diz que o rei conversa com Daniel ali naqueles momentos anteriores de ele ser enviado para a cova. E o rei mostra estar triste com a situação, contristado, porque gostava de Daniel. E o rei chega para Daniel e diz: Daniel, olha a proposta. Daniel, eu não posso fazer mais nada, porque eu já selei este edito com um anel real. Ah, meu Deus, olha o manto que o céu está descendo aqui sobre nós aqui, e é só quem está ligado na mensagem que vai receber. O rei diz para Daniel: Daniel, eu já selei com meu anel real este edito aqui, mas eu imagino que Deus estava lá de cima, olhando do céu e dizendo assim: o que? Esse anelzinho aí no teu dedo, rei, o meu anel de selar a palavra de livramento, já estava determinada sobre a vida de Daniel. E aí o rei vai dizer para Daniel: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar? Ah, meu irmão, isso é uma bomba atômica no coração do crente que tem fé. Quando alguém olha para você e diz assim, ó: será que o teu Deus pode fazer alguma coisa? Ah, meu irmão, é nesse momento que eu fico imaginando o diabo e seus anjos se levantando para assistir de camarote, para ver a resposta que nós vamos dar. Será que nós vamos dizer: eu não sei quem é esse Deus, eu não tenho relacionamento com ele, mas quando você vem na igreja, você é renovado, você é confortado, você se levanta como autoridade da palavra de Deus e você diz: ó rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, enviará o seu anjo e vai fechar a boca do leão. A Bíblia diz que no outro dia cedo, a Bíblia diz, no outro dia cedo, o rei vai triste para aquela cova de leões. O rei vai cabisbaixo, pensando: tadinho do Daniel. Será que os leões deixaram pelo menos uma vestimenta dele para mim lembrar? Para mim guardar como um amuleto, porque era um homem que Deus revelava os seus mistérios? Será que os leões deixaram alguma coisinha para mim guardar? Ninguém aqui carrega o pé de coelho no bolso, né? Ninguém aqui tem a ferradura atrás da porta. Ninguém aqui anda com um trevinho de 4 folhas nas orelhas. Aí o rei chega lá,
cabisbaixo, pensativo, pensando em guardar alguma coisa, quem sabe, para ter de amuleto, de saudade Daniel. E o rei chega na cova e diz com a voz embargada, a Bíblia vai dizer: Daniel. E o Daniel lá na cova esperando já. Esse rei está demorando, vem. Já está amanhecendo o dia lá fora, que negócio é esse? Eu preciso continuar o meu trabalho, Daniel não ia pedir licença não, Daniel não ia pedir uns 2 anos de férias não, porque fiquei muito sofrendo de estar na cova não, Daniel estava disposto a sair da cova e continuar trabalhando. Quando ele ouve a voz do rei, a Bíblia diz que Daniel responde com alegria, com fervor, com ímpeto na alma, dizendo: vive, ó Rei! O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. É a voz do adorador. Questiona ou adora. Questiona ou olha para esse problema que você está vivendo. Para de questionar. Se ele nada fizer, pastor, não está acontecendo nada, não estou vendo nada acontecer diferente. Adora, Daniel adora. Amanhece, é tirado da cova. Você conhece o restante da história? Não vou nem falar que os inimigos dele, que aqueles que entregaram ele para o rei, foram lançados na cova, todas as suas famílias. E a Bíblia, tem alguém que diz, mas aqueles leão não estavam com fome. Porque quando um animal está bem alimentado, ele não come. Aí a Bíblia diz que quando foram lançados na cova, aqueles inimigos, ele e todas as... A Bíblia vai dizer que nem tinham tocado ao fundo da cova, enquanto eles eram jogados, os leões arrematavam eles e os despedaçavam, porque o Deus de Daniel é quem guarda, o Deus do adorador é quem guarda, o Deus de quem decide adorar é quem guarda. Mas peraí, que agora eu vou confundir a tua cabeça. Tá, pastor? Deus fechou a boca do leão e Daniel saiu com vida. E os mártires que eram devorados pelos leões nas arenas romanas, por que Deus não livrou? E quem é que disse para nós que Deus não livrou? Eu já visitei algumas pessoas, e você conhece talvez alguma história assim também. Eu já visitei algumas pessoas em situação de doença no hospital, em uma fase tão agravada, que as pessoas só diziam: eu quero ir para o céu, eu não aguento mais, eu quero ir para o céu, eu não suporto mais, eu quero encontrar Deus para minha morada eterna. Agora imagina aqueles cristãos sendo perseguidos sem negar o nome de Cristo, sem negar o nome do Jeová, que é o Deus do relacionamento. Eles iam para aquelas arenas para servir de atração ao público. Na época era isso que acontecia. Aquilo era uma forma de atração ao público. O público pagava, como alguém que vai no circo para ver um espetáculo. Eles pagavam para ver os cristãos sendo despedaçados nas arenas. Mas lá no meio da arena estava dizendo um cristão: Senhor, a minha vitória está chegando, eu estou indo encontrar contigo, porque nós não somos daqui, a nossa casa não é neste corpo terrestre. O
apóstolo Paulo vai dizer que num abrir e num fechar de olhos, nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. A maior vitória de um adorador é ter a convicção, a certeza de que ele está encontrando o Senhor, de que ele está vencendo o mais terrível das afrontas, que é vencer nesta terra. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ser reavivados a cada dia. Nós precisamos ser mergulhados no fogo do Espírito todo dia. Nós precisamos ser mergulhados na presença do Espírito Santo todo dia, porque quando vem alguma coisa que é contrária, a gente vai estar mergulhado no fogo, a gente vai estar cheio do poder da glória de Deus, e aí a gente vai conseguir atender a uma das instruções da Bíblia Sagrada, nos instrui dizendo: fugir da aparência do mal. Quantas vezes o mal está de braços abertos para a gente, e a gente corre para abraçar o mal? É porque vivemos em um momento de desprezo espiritual, vivemos um momento de não nos relacionar com o Deus Jeová. Mas nessa noite Ele está chamando, Ele está dizendo, Ele está falando: eu quero reavivar a tua vida, eu quero reavivar o teu coração. Seja batizado, fale em língua estranha, seja reavivado no poder do Espírito Santo para vencer as dificuldades. Ele está te lembrando que Ele é o Jeová, Ele é o Deus de relacionamento. E aí Ele vai nos fazer entender que o nome dEle é suficiente. Quando você entende que Jeová é relacionamento, você não chora sozinho pela madrugada. Eu sei que Deus está falando forte com corações aqui. Você não chora mais escondido de ninguém nas madrugadas. Às vezes você diz para você mesmo: eu estou com a minha paciência já saturada, quando as pessoas me veem chorando e vem alguém me abraçar e diz assim, ó: ai, não chora. Você está dizendo para você: eu não suporto mais ver isso, é por isso que eu estou chorando escondido para ninguém ver, porque eu não quero abraço de ninguém, eu não quero palavras de ninguém. Mas o Deus Jeová está dizendo para você aqui nessa noite que nenhum choro você esteve sozinho, nenhuma noite você passou sozinha, porque o abraço, o conforto do Espírito Santo é o que reaviva a nossa vida. E a nossa vida tem que ser carregada de lembranças que nos façam ter força para caminhar. Quando a gente lembra de milagre, a nossa fé é fortalecida. Quando a gente lembra de algo que Deus já fez pela nossa vida, nós nos tornamos mais fortes para caminhar. É por isso que a gente precisa fazer assim, ó: sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca sua fé de Cristo. Olha o exemplo que eles deixam para nós. Um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos... Fica de pé. Em plena arena, enfrentando os leões. Oh, aleluia! Quanto mais a fogueira queimava,
se ouvir o A fogueira louvor queimando, dos nossos preparada para os cristãos, e eles dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu vou encontrar o meu rei, glória a Deus, aleluia, eu vou encontrar o meu Salvador. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Começando aonde? Começando em meu coração. Eu quero orar por você. Vem à frente. Você que quer renovo, vem à frente. Você que